Nesta apresentação, nós iremos falar sobre as adaptações cinematográficas de Frankenstein. Os participantes são Gustavo Santos Bofo, João Victor Peroso Souza, Lucas Oliveira Silvério, Homero Leme do Prado Neto e Ian Abarcelli Nava da Silva. Os tópicos serão o resumo do livro, o surgimento dos filmes sobre o Frankenstein, o impacto cultural da época e as curiosidades. Primeiramente, o resumo do livro. Victor Frankenstein era um rapaz inteligente desde criança. Ele tinha uma paixão por ciências naturais e estudava tudo sobre o assunto. Com o tempo, dedicou-se a marcar a história e construir um ser humano sem utilizar esperma ou óvulos. Durante meses, vasculhou os cemitérios recolhendo órgãos para realizar sua façanha. Durante o tempo do projeto, ele se afastou completamente de sua vida social. Victor finalmente concluiu sua criatura, após 2 anos de trabalho. Mas assim que ele acorda, ele se assusta com o monstro que criou. Ela era tão horrenda que o único impulso do criador era expulsar ela para longe. Depois disso, a criatura começa a atormentar Victor, fazendo aparições em sua casa, onde não tinha dificuldade para encontrar comida. Certo dia, a criatura resolve desaparecer e ir para a floresta. E no meio da floresta encontrou uma casa, com um celeiro ao lado. A criatura passou muito tempo nesse celeiro, observando a família que morava na casa. E com essa mesma família aprendeu a falar, ler e ter sentimentos. E ser uma pessoa íntegra, mas não apenas um monstro. Após um tempo observando aquelas pessoas, ele chega no dono da casa e fala que gostava deles e queria ser parte daquilo. O dono da casa, por ser cego, até estava aceitando a ideia, mas os seus filhos viram um monstro e o expulsaram de casa. Rejeitado pelo criador e pela família a criatura vai embora daquele lugar e começa a matar os entes queridos de Victor, William, o irmão mais novo, para que ele sinta a mesma dor de não ter uma família. Ao voltar para o velório do irmão, ele encontra a criatura e parece muito mais articulada. E nesse encontro, o monstro pede uma fêmea para que ele possa ter uma família e deixar todos os seres humanos em paz. E o criador topa. Em Generab, ele encontra uma velha amiga, Elizabeth, e a pede em casamento. Após isso, ele volta à Inglaterra e começa a fazer a companheira do monstro, com um amigo seu, Clerval. Mas ele cancela o trato com medo de criar uma geração de monstros. A criatura, descobrindo isso, mata Clerval. E Victor estava em sua lua de mel. Ao sair para vigiar, o monstro estrangula sua esposa. Então, viúvo, Victor vai para a casa de seu pai e descobre que ele adoeceu e morreu. Não tendo mais parentes, ele começa a caçar a criatura. As pistas levam ao Polo Norte, que encontra um navio que o resgata, pois ele estava com uma aparência doente e doentio. Ele conta a história do capitão do navio, e logo depois disso, o capitão percebe que a criatura estava dentro da cabine, chorando a morte de seu criador. Contudo, a criatura promete que vai continuar seguindo ao norte. De lá não volta mais, dando a paz a todos os seres humanos. A Universal Studios detém grande parte dos direitos de produção dos filmes do Frankenstein. Porém, existem outras versões de outras produtoras. Aqui nós vamos listar os mais importantes do estúdio principal, da Universal Studios. E também existem versões de crossover, onde tem o lobisomem e até mesmo o Drácula. Sendo assim, as principais coisas que obtiveram adaptação foi o próprio monstro, que em vez de ser amarelado era verde, entre outras características, além de alterações de roteiro. E na época foi de grande impacto, porque era a primeira vez em que o filme mostrava alguém sendo enforcado e indiretamente a morte de uma criança, que não era comum para a época. O filme que podemos dizer que chegou mais perto foi o Frankenstein de Mary Shelley, onde o monstro era pelo menos da cor que a autora descreve no livro. Nós podemos citar que no livro o monstro não tem uma companheira, como citado no resumo. Sendo assim, temos mais uma adaptação, e por fim a adaptação mais feita é na criação do monstro, sendo que no livro fica implícito se realmente foi um raio que deu a vida à criatura
e o nome dela, que na verdade não possui o nome Frankenstein, que é uma derivada do seu criador. Já em relação ao surgimento dos filmes sobre o Frankenstein, nós separamos 10 filmes: Frankenstein de 1910, Frankenstein de 1931, A Noiva de Frankenstein, 1935, O Filho de Frankenstein, 1939, Flash for Frankenstein, 1973, O Jovem Frankenstein, de 1974, Frankenhooker, de 1990, Frankenstein, o Monstro das Trevas, de 1990 também, Frankenstein de Mary Shelley, de 1994, e Frankenweenie, de 2012. Bom, agora falando sobre o impacto cultural que teve, Shelley escreveu a obra aos 18 anos após ser desafiada pelo poeta romântico Lord Byron a criar uma história de fantasma. O resultado teria um impacto monumental e seria a semente de onde surgiria um ícone da cultura popular. O romance foi publicado inicialmente sem o nome da autora e recebeu críticas mistas, mas começou a se destacar ao ser adaptado por companhias de teatro alguns anos depois. Mas foi no cinema que tornou-se um fenômeno. O primeiro filme foi feito em 1910. Desde então, houve cerca de 150 outras versões em diferentes meios. No aniversário de número 200 da publicação do clássico Frankenstein, romance de Mary Shelley, que teve sua primeira edição impressa em janeiro de 1818. Bom, agora eu vou trazer alguns fatos e curiosidades sobre o tema. Bom, Luigi Galvani, ele era um cientista e também foi médico, investigador, físico e filósofo italiano. Ele foi um dos primeiros a participar de estudos de bioeletricidade, um campo que ainda estuda as profissões, os padrões elétricos e sinais do sistema nervoso. Ele foi um dos criadores da pilha voltaica. Na época em que Luigi morreu, ele morreu um ano após o nascimento de Mary Shelley, ou seja, todo o seu trabalho feito com eletricidade pode ter sido inspiração para Mary Shelley escrever o livro dela, já que em pesquisas a gente encontrou que Galvani ele fazia sim estudos de descarga elétricas em corpos humanos. Na época isso acabou gerando um grande rebuliço, mas vamos dizer que a igreja acabou até um momento ajudando para querer descobrir o que era acontecer com o ser humano com descarga elétrica. Após um tempo, isso acabou ficando meio que muito obscuro na história do planeta. Então ficou sendo deixado de lado. Porém, anos depois, lá na União Soviética, surgiu Sergei Bulgakenko. Esse senhor ele continuou praticamente os mesmos estudos de Galvani, só que ele começou a avançar mais. Dizemos que ele começou a fazer os estudos de formas totalmente diferentes, até que tem um experimento dele em que ele decapita um cachorro e continua com os sinais elétricos na cabeça do cachorro, fazendo com que o cachorro viva mais ou menos por 1 hora e 10, sem o corpo, somente a cabeça. E ele também fez um experimento com um suicida, que tinha acabado de se matar, ele aplicou a descarga elétrica e ele tinha voltado à vida. Contudo, podemos dizer que toda essa trajetória, tanto de Galvani até Bulgakenko e um pouco depois, influenciou para a criação do DEA, que é o desfibrilador, a mais conhecido hoje. Isso tem utilizado na medicina para salvar diversas vidas de paradas cardíacas. Ou seja, desde a época de Mary Shelley, onde isso era tipo um conto e tinha toda essa parte por trás de terror, medo, de voltar à vida, hoje é mais utilizado na medicina. Acabou influenciando uma descoberta extremamente importante para salvar vidas. Bom, a gente utilizou essas referências e obrigado pela atenção de todos. Esse é o nosso trabalho. Isso é tudo, pessoal.